Oi, audiência do JTT Diário. Fique em casa e do portal Desacato, tudo bem com vocês? Aí, ó, já vou falar pra vocês, tá aparecendo aí na tela os nossos números, pra vocês nos contactar, mandar sua pauta, mandar sua crítica, sugestão, como a gente pode melhorar aí com o nosso JTT. Tá aqui o nosso WhatsApp 048 98807 7742. Mande aí a sua mensagem para o Portal Desacato e também o nosso e-mail, portal.desacato@gmail.com. Beleza? Também aqui tem as nossas redes sociais, começando aí com o nosso portal desacato.info, que você já conhece. Se você não conhece, daqui a pouquinho a gente vai conhecer juntos e juntas. Tem aí o Insta, @portal.desacato, o Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato, e no Twitter, @DesacatoBrasil. Pensa aí na sua rede social mais utilizada, que você mais usa, e procura aí a outra informação para você se manter bem informado sempre, beleza? Vamos começar aí com o nosso portal. De cara já tô vendo meu rostinho aí, junto com a Gieri, falando como a população pode se cuidar em isolamento. Foi a matéria que foi ontem no nosso JTT. Se você perdeu, você pode buscar aí, tem outras matérias que também foram aqui no nosso JTT. A história se repete, os panelaços realizados na ditadura retornam, com o Eduardo Paredes. Também tem França terá desconfinamento a partir do dia 11 de maio, com a Helene Chaviot, que também vai estar aqui hoje junto com a gente no JTT. Gente, coloquem aí desacato.info no seu navegador. Esse portal tá bem completo para vocês. Aqui vocês podem ver todas as nossas produções. Aqui tem a área da outra reflexão, que são os nossos colunistas. Ele é marcado aqui por algumas categorias aqui em cima, que você pode se interessar. Aqui embaixo tem o panorama nacional, o JTT. Esse é o JTT que foi ontem. Se você perdeu, recapitule aí junto com a gente, certo? Aqui embaixo tem movimentos sociais, feminismo, LGBT, racismo, povos originários, cultura negra. Frank Maia aqui com as suas charges, a Nossa América com várias matérias aí para você conferir, beleza? Cultura e as nossas produções aqui no cantinho. Gente, também tenho que falar para vocês que vocês podem ser um leitor amigo, uma leitora amiga do Portal Desacato. Contribua para outra informação. Eu sempre gosto de colocar aqui a importância de contribuir para manter as nossas produções, os nossos postos de trabalho. O Portal Desacato ele garante, né, vários postos de trabalho, assim como o meu cargo aqui junto com vocês em tantas e outras coisas, assim como todos os nossos cooperados e cooperadas têm os seus postos de trabalho e são garantidos pelas contribuições de vocês que gostam de assistir, de ler o nosso portal, de assistir as nossas produções audiovisuais. Você pode contribuir aí mensalmente com vários valores, anualmente com outros valores, e também tem o depósito em conta, que você pode depositar aí o valor que você achar melhor, que couber no seu bolso, que você puder contribuir diretamente para a Cooperativa de Trabalho Comunicacional Sul, que é o Portal Desacato. Beleza? Aqui do ladinho tem os nossos apoiadores, que eu gosto de mandar um abraço aí e agradecer pelo apoio mensal de cada entidade, de cada sindicato. Tá aí o Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical, o Sindipreves de Santa Catarina, o Sindisaúde de Santa Catarina, o Sindipd de Santa Catarina, o Sinergia, o Conselho Indigenista Missionário, o Sintrajusc e o Sintrazen. Beleza? Muito obrigada a todos os nossos apoiadores que mantêm aí o JTT e todas as nossas programações no ar, junto com a contribuição dos nossos leitores, amigos e amigas. Aqui estão todas as nossas produções aí que são mantidas graças a contribuições de vocês, certo, gente? Confiram aí o nosso portal, então, tem bastante informação para vocês. Acesse
acessem o portal diariamente, sempre quando você quiser saber de alguma notícia, quero compartilhar ali uma notícia que eu vi num outro site da mídia tradicional. Não compartilhe a mídia tradicional, né? Vamos procurar aí as nossas programações, as nossas matérias, para você compartilhar as mídias independentes, a outra informação, certo? Sempre procure aqui, ó, você pode procurar nessa lupinha o assunto que você gostaria de ler, de ficar informado, certo? Vamos lá, o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje aqui no JTT? Quarentena produtiva. É uma pergunta. Quarentena produtiva? É o nosso JTT de hoje. Vamos começar aí com o debate da Helenira Vilela e do Raul Fittipaldi. Bolsonaro, divorciado de Moro, tem 2 namorados novos. Quem fica com o mito? Você vai conferir aí o que o Raul Fittipaldi e a Helenira Vilela debateram sobre isso. Em seguida, você já ouviu falar da quarentena produtiva? Será que isso é saudável para as nossas mentes? É a conversa com a psicóloga Bruna Pereira. Em seguida, dados sobre a violência contra as mulheres são centralizados. Prevê o projeto da vereadora suplente Carla Aires, aprovado dia 6 de maio na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Em seguida, o isolamento pode causar sofrimentos psíquicos? Como acolher o sofrimento psíquico? É a conversa com a psicóloga e ativista indígena Jenny Nunes. O governo francês quer instalar aplicativo para controlar a vida das pessoas. É a entrevista com a Helene Chaviot, doutora em geografia. E para finalizar aí, o racismo estrutural exige que a população negra tenha cuidados além do coronavírus. É a conversa com a Josiane de Oliveira Alvarez. Gente, tudo isso aí hoje pra gente. Não percam nenhum minutinho do JTT. Ele é especial para vocês. Compartilhem com seus amigos aqui do Facebook. E aqui do lado ou aqui do lado tem um botão escrito ali compartilhar. Clica nele que ele já vai direto para o seu feed de notícias, para sua linha do tempo, para não falar inglês aqui, certo? Segunda a sexta, às 18 horas, é o JTT diário. Fique em casa para você se manter bem informado. Comentem aqui, curtam esse vídeo e compartilhem aí as matérias e produções do portal Desacato. Certo? Vamos aí com o Raul Fittipaldi e a Helenira Vilela. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Dia bonito, são 12 horas e 21 minutos, meio-dia 21, em Florianópolis, um dia lindo, frio. Fazia falta, já tivemos bastante calor, a estiagem deu uma chuvinha, continua mais. Helenira Vilela, viu você? Como que as pessoas amealham fortuna rapidamente, né? Esse secretário aí tem agora bloqueados 32 milhões de bens que ele tem. Imaginou você com 32 milhões? Imaginou você ter a briga que tem Alcolumbre com Maia, o DEM rachado por causa do namoro com Bolsonaro? Tem cada namoro nesse país. Bom, tem várias notícias aí, Helenira. Começamos por onde? Nem sei, né, Raul? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Jana Machado, Raul Fittipaldi, audiência do JTT. Tá animado, né? A República vai seguindo mudando. A gente vê que tem um movimento do Bolsonaro, um movimento grande, a gente comentou ontem, e foi amplamente noticiado de mudar completamente as polícias, de trazer gente da polícia para perto, e o outro povo que ele está trazendo para perto é o Centrão, né? É a parte mais fisiológica do Congresso, que em geral se movimenta de acordo com quem paga mais, quem dá mais cargo, bem diretamente, simples assim. E aí a gente vê que o Maia e o Alcolumbre estão tendo uma disputa aí de quem que vai coordenar a entrega do Centrão ou não. E eles estão... A votação do PLP 39 acho que mostra bem essa disputa, porque o Maia, disputando o poder político com o Bolsonaro, apresenta um 149 completamente diferente, sem negociação com o governo, e o Alcolumbre vai lá e fala, não, eu sou amiguinho do governo, vem cá, Paulo Guedes, vamos conversar. E faz basicamente o que o Paulo Guedes queria. Então, não basicamente porque eles acabam chegando no meio termo, o governo estava propondo 40 bilhões,
o Maia estava defendendo 83 e acabou a conta ficando em 60, mas eles estão na disputa política. O Maia com o poder de entrar com processo de impeachment, o Alcolumbre não tem esse poder, mas ao mesmo tempo o Alcolumbre negociando o centrão, inclusive, do Congresso. Então tá animado o negócio. Mas quem é a namorada do Bolsonaro? Porque, na verdade, ele acaba de se divorciar do Moro e está aos gritos e aos berros. Mas é coisa pequena também, né? Porque Moro, para encontrar uma prova, tem uma dificuldade histórica. Ele é um juiz, era um juiz sem provas, agora é um ex-ministro desempregado sem provas, ou com provinhas, assim, coisa menor. Mas, no entanto, houve um divórcio e agora Bolsonaro tem 2 namorados na porta, batendo para ele. Qual será o namorado vencedor, Alcolumbre ou Maia? Parece que as coisas são melhores com o Alcolumbre do que com o Maia nesses relacionamentos aí, né? O Moro, realmente, ele agora virou o inimigo, né? Aquele ex que se odeia, e eles estão brigando feio, mas ao mesmo tempo... Ontem foi engraçado que o próprio Bolsonaro mostrou uma prova de que ele mesmo estava tentando manipular o Moro. Ele ofereceu a prova de graça, assim, né? Sem ninguém pedir. Foi para aquele momento de entrevista que ele faz de manhã ali para a Claque, e dizer, olha aqui, eu pedi para ele fazer isso e ele não fez. E aí o povo falou, oi, você está produzindo prova contra si próprio. Mas eu acho que o namoro está melhor com o Alcolumbre, tem mais chance de virar um casamento. Não sei até que ponto se segura o povo do Centrão do lado do Maia, do lado do Bolsonaro, porque vai depender dessa troca aí, mas também vai depender de como a opinião pública se mexe, porque quando o Centrão vê a possibilidade, e a gente está perto das eleições municipais, de perder poder político, e as eleições municipais são sempre muito importantes para deputados e senadores do Centrão, porque é onde eles bancam o poder político deles. Então, se eles acharem que ameaça esse poder político que eles têm na base, provavelmente eles desembarcam rápido. Ou seja, eles desembarcam do negócio atual para poder proteger negócios futuros. E a tudo isso, a esquerda continua tendo uma dificuldade nacional, mas também local, por exemplo, aqui em Santa Catarina, de nos municípios configurar frente, Serenira. Parece que a esquerda não consegue. Eu não vou falar assim, esquerda, parece até muito abstrato. Vamos abstrair um pouco mais, então. Vamos forçar mais a abstração. O campo progressista não consegue, Serenira. Tá bem complicado. Primeiro, no meu entendimento, porque as pessoas não entenderam a mudança do tempo político, né? Não foram só os anos cronológicos que passaram. A gente está numa situação política completamente diferente, onde será impossível ter uma eleição municipal que discuta só questões municipais. Essa eleição vai ser nacionalizada. Quem se beneficia, inclusive, se a gente restringir o debate às questões municipais, é o Jean, que está na prefeitura e tem nadado de braçada, como a gente fala. E a esquerda está fazendo tentativas que eu acho que são muito importantes, especialmente aqui em Florianópolis, bastante defensáveis. O problema, eu acho, que é conseguir furar as bolhas e ir mais longe e conversar com mais gente, de 2 pontos de vista. Com o povo mais da esquerda, é conseguir mobilizar mais gente, fazer mais gente participar, estar no processo, se sentir parte, construtor e se empolgar com isso, que é uma das dificuldades. E a outra é falar para além da organização do movimento do campo, para conseguir falar com o povo, que é uma coisa que nacionalmente, até porque a Globo é do partido do Moro, então está querendo fazer o Bolsonaro cair, começou a abrir pequenas frestas para a esquerda, mas localmente a gente ainda está muito fechado, tanto na dificuldade de conversar com a militância, quanto na dificuldade, quando eu digo a militância, não é só os filiados nos partidos, mas a militância popular mesmo, quanto na dificuldade de conversar com quem está fora da bolha, né? Ontem eu publiquei o vídeo do Lima Duarte, que é um vídeo muito emocionante sobre a morte do Flávio Miliaccio, e algumas pessoas vieram dizer, mas ele foi contra Dilma, nananã. E aí eu acho que a gente precisa entender que a gente está num movimento, primeiro que, com todas as contradições, eu nunca fui longe de ser apaixonada pelo Lima Duarte, mas a fala em si é muito forte,
e ele está fazendo uma denúncia que pode furar a bolha, exatamente porque ele conversou com a direita ou com os populares, digamos assim, que não têm toda essa consciência política em outros momentos contra nós, ele tem legitimidade para, nesse momento, defender o que é importante. Então, acho que a gente tem que respeitar, e artistas para nós, Lenina, inclusive com um detalhe importante, Lima Duarte sempre tem se posicionado contra a ditadura, e aqui gravou, trabalhou, aliás, atuou naquela curta-metragem de ficção do Eduardo Paredes, que praticamente foi a primeira obra que houve sobre a Novembrada. Foi Lima Duarte que exerceu o papel de João Batista Figueiredo. E isso durou anos, até que chegou a nossa produção de 40 do ano passado, que tu contracenaste com a Manuela Campanha. Então, cuidado, gente, porque às vezes nós precisamos aprender a falar com a população e furar a bolha. Como fazer um programa realmente consistente, que seja gregário, que atinja o tecido social, que o convença, que o persuada, que o convença, seja não fura a bolha. Se nós precisamos, temos que ter essa clareza. Até porque, evidentemente, só fala a direita. Aqui Moisés, por exemplo, está falando, eles falam o que querem e os veículos de comunicação deles afirmam o que eles desejam. Que achatou a curva do coronavírus em Santa Catarina. Como que achatou, meu bem? Ô, Moisés, acorda, atravessa de novo o Rio Vermelho, vem para cá. É o seguinte, Moisés, ele não achatou, São Miguel do Oeste até 2 dias não tinha nenhum caso, já tem 4 ou 5. Só para falar, nossa cooperativa, o Portal do Desacato, tem sede, São Miguel do Oeste. Só lá não tinha nada, agora tem 4, 5, sei lá, esta hora da manhã. Achatou onde, Moisés? Então, né? E a gente... Vou repetir pela zilionésima vez. A gente, quando olha o número de mortos de hoje, a gente está olhando para o passado. A gente, quando olha o número de casos identificados hoje, a gente olha para o passado. E aí, nós estamos falando de 15 dias atrás, onde ainda não havia tanto afrouxamento das medidas de isolamento social. Esse afrouxamento foi feito. A gente já tem números, inclusive saiu no UOL, né? O número de casos triplicando depois que o isolamento ontem foi piorar muito, porque esse isolamento essa coisa, a gente comentou aqui, abrir shopping é uma coisa completamente sem noção. Academia, onde as pessoas suam e respiram mais e, portanto, lançam mais perdigotos e absorvem também mais, porque você tem a respiração mais ativa, né? Enfim, todas essas coisas é de uma preocupação enorme e não é à toa. Eu acho muito cínico tanto a NSC reproduzir, mas o próprio Moisés dizer, porque a gente tem um monte de documentos, de pesquisas, de reportagens dando conta de que vai explodir aqui, que aqui pode ser o eficiente. Então é grave, a gente não pode acreditar nisso. Nira, já estamos concluindo, mas vamos fazer um convite, agora já com uma chamada, que vai aparecer hoje, ou já apareceu neste horário, não sei, porque como sempre a gente diz, né, depois a gente não é responsável de nada. Mas com uma chamada, já com sua trilha, com sua abertura, nós teremos Nora Beiras, diretora-geral do jornal Página 12 da Argentina, o principal jornal progressista da América do Sul, e o segundo e o primeiro, junto com a Jornada do México, principal progressista da América Latina e Caribe. Então, estará Nora Beiras, a diretora-geral de Página 12, com você, comigo, com nossa audiência, sábado, às 15 horas. Vocês vão ver aí, aparece esteia. Gigantes, e é importante a gente localizar como é que fora do Brasil, aqui em torno, a gente está sendo visto e o que está acontecendo na Argentina, que é diametralmente oposto do que está acontecendo no Brasil, porque lá eles têm presidente da República, né? Então vai ser muito legal, recomendo. Sábado, 15 horas, todo mundo no Instigante com a gente. Nos encontre sábado, Elenia Videla, eu com Nora Beiras, cada sábado, 15 horas. E amanhã a gente descansa do JTT Fica em Casa, estarão Jana Machado, como sempre, junto com Manuela Campanha. Um beijo, Lenira. Bom fim de semana. Nos encontramos sábado, 15 horas. Isso, até sábado, Raul. Um bom trabalho aí pro pessoal do JTT hoje e amanhã e a gente vai trabalhando. Grande abraço. Até mais.
Quarentena produtiva. Isso é saudável? A gente vai dar continuidade a esse assunto com a psicóloga Bruna Pereira. Tudo bem, Bruna? Como que você tá por aí? Oi, Jana, tudo bem? Tudo certo. Bruna, tem uma galera aí falando da quarentena produtiva. Como que é isso para a saúde mental? Como que é isso no psicólogo, no psicológico da pessoa? Então, Jana, eu acho até interessante a gente começar discutindo qual é o entendimento de produtividade, né? O que entra dentro das atribuições, enfim, de atividades diárias que sejam consideradas de fato produtivas, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Isso vai partir muito da singularidade, da história de vida de cada pessoa. Talvez o que seja uma atividade, algo produtivo para mim, não seja da mesma maneira para você. Mas acho que no sentido, até resgatando um pouco do que a gente conversou na última conversa, se tem dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, uma noção de que produtividade é algo que você faz de uma maneira rentável, né? Que você, de alguma forma, consiga extrair algum valor econômico em relação a isso. Não à toa que as pessoas, de alguma maneira, entendem que só são produtivas através do trabalho, de um trabalho remunerado, enfim, né? E aí, dentro desse contexto de quarentena que a gente está vivenciando ainda, acho que é importante destacar também que muitas das pessoas que estão, nesse momento, de alguma maneira precisando manter isolamento, fazer a quarentena, etc., não estão podendo, de fato, dar continuidade às suas funções de trabalho, esse trabalho mais formal, vamos dizer assim, né? Que é o que lhes dá, de alguma maneira, uma rentabilidade, uma garantia econômica, etc. Nesse sentido, aonde fica, né, o sentido da produtividade para essas pessoas? E aí acho que a gente precisa pensar, na verdade, numa lógica de produtividade, algo que seja de fato, que faça sentido de fato, né, dentro das condições ali estruturais, dentro das condições, inclusive, emocionais, para a pessoa estar realizando naquele momento. Dentro desse momento, desse contexto que nós estamos, muitas vezes produtivo pode ser algo que você faça, inclusive, como uma forma, uma prática de autocuidado. Né? A gente está falando aqui de saúde mental também, e às vezes parece um contrassenso querer insistir numa prática que seja de produção, né, dessa produção nessa lógica de dar conta de demandas e de alguma maneira fazer com que essas ações e essas demandas também tragam algum tipo de retorno que seja esse retorno estritamente financeiro, quando na verdade talvez a gente precise estar dosando um pouco e trazendo outros tipos de retorno, né? Como a própria manutenção de uma qualidade de vida, de um autocuidado e nesse sentido de uma produção e de uma promoção de saúde mental mais saudável possível, né? E como que a gente consegue minimamente cuidar aí dessa ansiedade de produzir e da saúde mental continuamente, né? Consequentemente. Acho que é importante entender de onde vem, na verdade, essa necessidade de produção, né? Tentar se dar conta, prestar atenção se essa necessidade é uma necessidade genuína, né? Uma necessidade sua própria, que faça sentido, de fato, para o momento que você está vivenciando, se você tem condições emocionais, se tem condições estruturais para dar conta, né, de produzir algo nesse sentido, e se é uma questão realmente de responder a uma demanda que é externa, né, que é essa demanda que se vê de vários compartilhamentos, né, de influenciadores digitais, que se vê muito em YouTube, que se vê muito em Instagram também, as pessoas postando do quanto está sendo
de alguma maneira até benéfica, né? Que a gente também pode questionar um pouco isso, a exemplo do que vimos no início dessa quarentena, né? Com relação a uma influenciadora digital aí famosa, realmente se não se está querendo responder a uma demanda que é trazida desse meio externo, né, dessa cultura de massa que diz que você tem que ser produtivo e tem que dar conta e que você tem que ser feliz a todo momento, né, quando na realidade este momento é um momento que é delicado, é um momento que traz de fato ansiedade, mas que você precisa buscar formas também de lidar com isso, de poder passar por esse momento aí de quarentena, de isolamento, até a situação estar adequada para as pessoas voltarem de alguma maneira a exercer as suas práticas de trabalho, de áreas, né? E reencontrar as pessoas também de alguma maneira, mas entender um pouco de onde vem, né, essa demanda, se de fato é uma demanda própria, né, uma demanda que faça sentido, que parta de fato de um desejo, de um projeto também seu, pautado dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades também, ou se não é tentando responder a essa demanda externa, né? Por conta de uma pressão realmente externa e cultural. Bruna, te agradeço por hoje. De repente, semana que vem a gente se encontra novamente. Sim. Muito obrigada e boa semana aí para você. Até Obrigada, mais. Igualmente. Tchau. Bom dia aí, pessoal todo do Desacato, pessoal que acompanha o Desacato. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o projeto que foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores, de minha autoria, enquanto estive lá como vereadora suplente. O projeto tem o título de Dossiê da Mulher Florianopolitana e, na prática, ele obriga a Prefeitura a publicar periodicamente, num período não superior a 12 meses, um relatório, uma sistematização dos dados de violência contra as mulheres no município de Florianópolis. A ideia é que a Prefeitura reúna e compile os dados de diferentes órgãos que já fazem esse registro, por exemplo, o próprio CRENV, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, que é de Florianópolis, os CRAS e os CRES, a DPCAMES, né, a assistência social, todo o registro que existe em diferentes órgãos e estrutura da Prefeitura deve ser, então, agora reunido num dossiê da violência, para que a gente possa, a partir de uma estatística mais consolidada sobre o perfil da violência, sobre o perfil da vítima, perfil do agressor, a gente possa, então, pressionar e cobrar por políticas públicas mais efetivas na cidade, de prevenção da violência, de promoção dos direitos da mulher em diferentes áreas. Na verdade, é um projeto aparentemente simples, né, mas que tem e pode ter um resultado muito efetivo se de fato as gestões municipais levarem a sério a construção das políticas públicas para as mulheres a partir de dados sérios e também sólidos sobre essas violências. A gente enfrenta no Brasil um problema muito grave sobre a subnotificação da violência, porque a gente não tem essas informações muito efetivas, e a ideia é que agora Florianópolis passe a ter, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que a própria OMS e a ONU já alertaram que os casos de violência de gênero e doméstica podem ampliar em até 50% no mundo todo. O Brasil já tem níveis altíssimos. Vem um projeto aí que pode dar suporte para que essa situação seja enfrentada. Eu uso novamente esse canal aqui do Desacato para agradecer a todos os vereadores que foram favoráveis ao projeto, que foi aprovado nas suas 2 votações por unanimidade. Muito obrigado. É possível que o isolamento social cause algum sofrimento psíquico? Sobre isso e sobre muitas outras coisas é que a gente vai conversar aí com a Geni Nunes, que é psicóloga e ativista social indígena. Tudo bem, Geni? Como que você está por aí?
Tudo bem, Jana? Obrigada pelo convite. Tô levando. Obrigada por ter aceitado o convite também. Como que a gente pode começar com esse assunto, né? O isolamento social pode causar algum dano psíquico para todo mundo que está aí isolado? Uhum. Então, em psicologia social a gente evita falar em causa e efeito, mas a gente fala que alguns fatores, algumas condições predispõem a algumas situações, né? E esse é o caso do isolamento social e o sofrimento psíquico, né? Porque assim, a nossa saúde mental, ela demanda muito do vínculo, não só de ter vínculo, como uma qualidade desse vínculo, né? E uma parte das relações que a gente constrói era até então presencial, né? Então, a partir do momento em que a gente precisa reconfigurar nossas relações com a nossa família, com nossos companheiros, companheiras, amigos, demanda da gente uma energia de construir, às vezes do zero, uma nova forma de lidar com a angústia, né? Que a angústia a gente chama esse sentimento que aperta o peito e que a gente não sabe muito bem o nome, né? E ele é muito grave porque quando a gente não sabe o nome, a gente não sabe o que fazer, né? Quando a gente consegue nomear, já é um passo muito importante para acolher aquele sentimento, né? Mas a angústia, ela é uma pré-etapa do sofrimento psíquico, nesse sentido de que ela ainda não tem um lugar para ela, né? Então, com certeza, agora em época de quarentena, é um desafio, né, a mais que a gente tem nessa questão dos vínculos, né, de como que a gente se mantém minimamente bem, né, no meio disso tudo. Sim, eu acho que é uma situação nova para todo mundo, né, Geni? Eu acho que a gente de fato não sabe lidar, ainda não estamos sabendo lidar com o isolamento, né? Muitas coisas se atravessam, muitos conflitos, tanto interno quanto os conflitos internos de outras pessoas. E eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. E queria te perguntar mais uma coisinha, que é como que a gente pode buscar o acolhimento, né? Esse acolhimento que tu diz para o sofrimento psíquico. Certo. Então, o primeiro passo é identificar o sofrimento psíquico, né? Porque, assim, pensando em comunidades específicas, como, por exemplo, população indígena, negra, LGBT, a parte da opressão é uma realidade social que já causa, né, uma visão que para algumas pessoas seria pessimista, mas que para a gente não passa de um retrato da realidade, né? Então, uma divisão que a gente faz é a seguinte: o real e a realidade são coisas diferentes, né? O real é aquilo que a gente edita, aquilo que a gente recria, que é arbitrário da nossa história de vida, né? Do nosso percurso. A realidade concreta e o real, então, eles não podem coincidir o tempo todo, porque senão a gente fica em carne viva, né? Nesse sentido, o afeto e o vínculo é como se fosse a pele dessas vísceras, né? A realidade é a víscera e a pele é o afeto, né? Então a gente precisa de uma certa redoma de sonho, de paixão, de afeto, de amizade, de tudo isso que a princípio seria um pouquinho distante dessa realidade mais concreta, para a gente continuar vivendo, né? Então, esse exercício, né, ele é muito importante. Até que ponto eu estou descrevendo a realidade e até que ponto esse meu relato ele não é um sintoma de sofrimento psíquico que mostra a minha dificuldade de construir o real, que é a forma que eu consigo construir de estar vivo, né? E é sempre uma questão relacional, né? Porque ao mesmo tempo em que os vínculos são a teia que nos sustentam no mundo, nem todo vínculo é saudável, né? E a gente tem aí a questão das opressões, por exemplo, né? Como que eu vou olhar num espelho que me avalia de maneira negativa, pejorativa, que me despreza, ou que abala minha autoestima, né? Então, um desafio que a gente tem é não só de construir os vínculos, mas de ser um vínculo anticolonial, né? Um vínculo que nos faça enxergar na gente não só essa parte da crueza da realidade, como também o futuro, né? Porque essa questão do tempo é outro fator que agora, não só agora, né, mas o modo de vida capitalista, enfim, é uma fonte de angústia, né?
aquilo que eu deixo para amanhã, aquilo que eu procrastino, né? Que esse é outro fator que eu queria lembrar, né? Que as pessoas falam, agora tem tempo, você vai poder fazer 1000 cursos e você vai poder colocar sua agenda toda em dia, né? E muitas pessoas não vão conseguir cumprir, né, essa meta. Então, às vezes, tem uma distância, né, entre aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente consegue fazer. E acolher esse processo como uma questão que muitas vezes é irreconciliável, não só em pandemia, mas pela vida toda, né? Aquilo que a gente gostaria nem sempre é aquilo que a gente consegue. E tudo bem, né? Porque nós somos limitados, né? Nós somos né? Então, a gente sempre tem pautado que saúde é coletiva, né? Porque às vezes a gente está num momento de tentar lidar com os nossos problemas de uma maneira exclusivamente individual e, embora tenha uma parte que é só nossa realmente nisso, tem uma parte que é coletiva, que vai dizer da realidade do nosso país, da nossa família, do nosso namoro. É muito maior, às vezes, do que uma ideia de mérito individual de ficar bem, né? Então, reconhecer essa codependência, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a dependência é uma condição da infância, né? Que passou de adulto, você tem que ser independente. E uma coisa que nós temos pautado no movimento indígena, inclusive, é de que o bem viver ele é coletivo, né? Então a gente precisa dos outros, não só dos outros humanos, a gente precisa do ar, do alimento, a gente precisa do sol, da terra, né? Então é uma forma de acolher esse sofrimento, reconhecer que a gente precisa dos outros, isso não é feio, isso não é vergonha, isso não é falta de maturidade, né? Então são alguns caminhos aí, né? Bem bom. Geni, infelizmente o nosso tempo é curto. Acho que dava para continuar aí por muitos longos minutos, mas eu acho que a gente pode se encontrar novamente semana que vem. O que você acha? Sim, vamos lá. Massa. Então, obrigada, te agradeço por hoje, obrigada pelas palavras, por todos os ensinamentos aí. E semana que vem a gente te encontra novamente. Um abração. Um abraço. Tchau. Até mais. Bom final de tarde, audiência do nosso JTT Diário. A gente volta agora com a segunda parte da entrevista com a geógrafa, que é professora de Geografia na Universidade de Lyon, na França, a Hélène Chauveau. Hélène, tudo bem contigo novamente? Que bom te ter aqui nesse espaço mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Que bom. Estamos aí. Hélène, gostaria que você falasse agora nessa segunda parte um pouco sobre um assunto bem importante, assim, que a gente fala nos bastidores, essa tentativa também de, através de um aplicativo no telefone celular, o governo tentar controlar as pessoas, né? Explica pra gente o que é isso, que ideia foi essa? Então, a problemática é que a gente está confinados, né? Então, a gente tem a obrigação, quando a gente sai de casa, de ter uma atestação, assim, que pode ser só escrita num papel, ou pode ser no celular também, baixada. E aí, quando você sai a 1 quilômetro ao redor de casa, os policiais, eles podem controlar você e você, assim, diga também para qual razão você está saindo, se para buscar comida ou ir ver um amigo próximo, enfim, tem que ser uma razão útil, né? Você não pode só sair passear, assim. Você tem direito a 1 hora de esporte por dia, mas só isso, assim. E, então, isso foi durante o confinamento, né? Então, isso gerou problemas porque as pessoas não sempre aceitam ser controladas no espaço público, mas também, bom, foi necessário de um outro lado porque sem controle, bom, você não tem razão de não sair, assim. Então, de um lado, ajudou a que o confinamento seja respeitado. O problema do aplicativo e que eles querem usar depois do dia 11 de maio, que a gente vai ser desconfinado, aí para limitar assim, essa segunda onda que eles têm medo, né, que tive uma segunda onda da doença, aí para controlar essa onda, né, eles querem controlar as pessoas. Tipo, se você é detectado tendo Covid, aí eles podem usar os dados do seu celular para saber com quem você teve contato
tipo, durante a última semana. Aí, para eles, seria um jeito de saber se você foi uma pessoa que transmitiu muito o vírus, e aí eles vão poder entrar em contato com todas as pessoas que tinham celular na sua área, que você tinha o celular também, para entrar em contato com elas e dizer, oi, você foi em contato com alguém que tive o Covid, a ICQ, da tal, né? Então, esse aplicativo não está ainda funcionando, né? E tem muitas pessoas que não querem, assim, deputados, inclusive, está fazendo muito debate. O aplicativo chama Stop Covid. Aí gera muito debates, né? Porque, claro, tem pessoas que acham que a saúde é mais importante e tem outras que acham que a liberdade individual é mais importante, né? E, claro, eles vão usar esses dados agora para isso, mas depois, o que vai, sabe? Tu não sabe, né, o que eles vão poder fazer com isso. Então, é complicado, porque, claro, não seria um aplicativo obrigatório, mas talvez vai ter pressões para você ter para ir trabalhar ou ir fazer não sei o que, né? Então, muito complicado isso. E já hoje, antes do desconfinamento, a gente já tem um número de telefone que chama Alô Covid, que é um número que você liga se você tem sintomas. Aí tem um jornal aqui bem comprometido, assim, um jornal que saiu a informação que esse número de Alô Covid, aí ele registra a localização das pessoas que ligam e se elas têm sintomas, que eles estão ligando porque elas têm sintomas, aí eles ficam conservando esses dados de localização para, eles dizem, né, que é para limitar a propagação e tentar achar as novas fontes, né, os novos territórios onde talvez vai ter o Covid. Só que quando você liga, ninguém pede a permissão para você de se você quer ser localizado e se você aceita que seus dados sejam registrados e tal. Então isso já gera um monte de problemas de direito, né? E de assim, mas acho bom de um lado porque é um debate realmente que a sociedade tem que ter. Tipo, a gente já deveria ter tido esses debates, na verdade, mas assim, na onda da numerização e da tecnologia na sociedade, assim, a gente nunca realmente tive esse debate coletivamente e um assunto super importante, assim, saúde ou liberdade individual, assim, aí é uma coisa que faz perguntas, assim. Não sei como vai evoluir a situação, mas é um perigo para mim. Sim. Olha, esse aplicativo a gente até gostaria aqui que fosse utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Seria uma boa para a gente saber o que ele anda fazendo. Não, é bom, né? Mas, Helena, tem outro tema também importante que são os movimentos aí que estão acontecendo a partir das periferias, né? Você pode trazer esse contexto para nós? Uhum. Então, na verdade, nesse contexto assim de Covid e tal, o confinamento ele é muito difícil a viver nas periferias, onde as pessoas têm casas menores e tem mais pessoas dentro de uma mesma casa. E também agora, desde a última semana, é o período de Ramadã, então é um período de festa religiosa dos muçulmanos, que eles comem só de noite. Então isso também acrescenta, né, a tensão assim nesses bairros, porque é um período do ano muito importante para eles, para se encontrar em família e fazer festa de noite e tal. Então, como o governo ele deu muito poder à polícia esses últimos meses, porque a polícia poder controlar qualquer pessoa na rua. Então, já as pessoas que estão com dificuldade de, tipo, os clandestinos e tal, é muito difícil para eles, porque, claro, se você é controlado na rua, só porque você está na rua e que eles se dão conta que você não tem papel de identidade e tal, aí é complicado. E tem dois casos de violência policial que saiu a semana passada, um jovem que ele foi, sei lá, o carro da polícia, ele atropelou ele. Aí ele teve a perna quebrada
Então, todo mundo, a polícia fala que a culpa é do jovem, né, que estava de moto, e outras pessoas que falam que que é a culpa da polícia, né, que atropelou, assim, simplesmente o jovem. Aí, a partir daquela noite, virou cada noite nas periferias da França toda, assim, tive fogos de artifícios para protestar, né, e a semana passada tive um outro caso de um homem que ele foi, enfim, ele foi, esqueci a palavra agora em português, mas, ele foi machucado, assim, até a morte, né, na rua, agredido, né, pela polícia, assim. Aí tive 4 policiais que sentaram no cara e o cara ficou sufocado, assim, e o cara morreu pouco tempo depois. E isso foi filmado e tive insultas racistas durante aquele momento. Então tá virando assim, tá se mesclando tudo isso, né? E, bom, é uma coisa as violências policiais que estão recorrentes, assim, na França, né? Bom, em todo mundo, mas na França é bastante forte, assim. E cada ano, assim, sempre tem momentos, assim, que tem mais ou menos importância nesses casos, assim. E agora, no contexto de confinamento, está virando, assim, uma coisa mais grande ainda. Porque, claro, o tratamento, ele não é igual, né? Eu moro num bairro, eu nunca vi um policial, eu nunca fui controlada. Há 2 meses que estou confinada, eu nunca vi um policial. E eu estou com certeza que tem outros bairros que você sai, você é controlado cada vez. Então, claro que isso gera uma sensação assim de injustiça, né? E que não é só uma sensação, aliás, e gera uma realidade assim de uma injustiça muito grande, né? E também porque, bom, tem muitos ricos também que foram se confinar em casas grandes, né, no campo, com jardim, e assim, ninguém foi falar nada para eles, né, que eles saíram da cidade deles para se confinar nas suas casas grandes, casas de campo, e os pobres que estão confinados nas casas minúsculas deles, e sem condições e sem parques abertos, porque eles fecharam todos os parques, aí tá todo mundo virando louco, né? Então tá crescendo, assim, esse sentimento de desigualdade forte, assim. E nesse contexto de pandemia que a gente consegue enxergar mais como é que funciona, né, a luta de classes e aonde ficam os pobres, né, esse isolamento que também é bastante seletivo. E tem uma reflexão muito interessante que nasceu desse confinamento e que muitas pessoas se deram conta que a utilidade social do seu emprego ele não vale a sua remuneração. Tipo, as pessoas que ganham mais são os que têm uma utilidade social que é super contestável, assim. Então, é interessante, porque imagino que para o mundo de depois, né, que a gente está falando muito disso agora, qual mundo de depois a gente quer? Aí as pessoas refletem sobre isso, trabalho e remuneração, utilidade social, é bom de um lado. Trazem reflexões, né? Helena, vou te agradecendo mais uma vez pela tua participação aqui no JTT Diário. Seja sempre bem-vinda, né? A gente volta a se falar em breve. Prazer meu. Um beijo grande, até mais. Abraço. Na semana passada, a gente iniciou uma conversa bem importante aqui com a Josiane Alvarez sobre o uso das máscaras e a importância desse uso, ainda mais agora, aqui em Santa Catarina especificamente, que os comércios estão todos abertos. E a gente voltou e vamos complementar e aprofundar esse assunto. A Josiane Alvarez, que é médica residente de Medicina de Família e Comunidade e também faz parte do grupo de trabalho de saúde da população negra, da SBMFC. Josiane, tudo bem? Boa noite, como que você está por aí? Tudo bem, Jana, tudo bem, tudo certo por aqui, e aí? Tudo certo também. Josi, então, vamos continuar, né, com esse assunto que é bem importante pra gente. Vamos continuar. Jana, semana passada, então, a gente trouxe como fazer uma máscara legal em casa, né?
como as pessoas podem se proteger nesse momento, principalmente as pessoas que não têm habilidades manuais como eu, que não têm muita prática, mas em especial para a população negra de um modo geral. Por que eu estou te dizendo isso? Eu acabei dando uma máscara para um amigo da minha mãe esses dias, e daí a gente foi no mercado fazer umas compras, e daí ele me disse: eu não vou usar isso, né? Quem pega essa doença é gente rica. E eu disse: como assim? Que eu gosto de saber, eu tenho muita curiosidade de saber por que as pessoas estão dizendo, ou qual é o imaginário delas. Da onde vem o vírus, né? E daí ele me disse assim: eu fiquei sabendo que quem pega essa doença é quem viajou, quem estava fora do país. E o vírus pega, então, em gente rica, em gente que tem grana. Eu sou pobre. E daí eu disse para ele: não, meu amor, isso foi trazido realmente por pessoas que viajaram para fora do país, que tiveram contato, mas as pessoas, de um modo geral, que tiverem contato vão pegar, em especial pessoas mais vulneráveis, economicamente falando, pessoas sem acesso à moradia, à saúde de qualidade, a um lazer, à comida, por que não? Essas pessoas que estão morrendo. E daí eu falei assim: é muito importante tu usar máscara. Tu te protege, tu me protege, e todo mundo se protege. E ele disse: Josi, acho que eu vou usar um lenço no rosto. Num primeiro momento eu disse para ele: claro, o importante é proteger o nariz e a boca. E daí depois, matutando, pensando, eu falei assim: opa, acho que não é tão interessante. Homens negros, eles são abordados de uma forma mais dura por policiais, pela polícia. Sim. Tem até o Silvio de Almeida, que ele fala sobre o estado de alerta. Uhum. As pessoas estão... A gente estuda muito sobre as características que são empregadas aos homens negros, que são sempre os estereótipos, né? Sempre o homem violento. Quando a gente vê um filme, Jana, o que te lembra das rebeliões de filme? Como é que as pessoas estão? Os panos na face, né? No rosto, cobrindo o rosto. É isso, as bandanas. Eu acho que, de um modo geral, todas as pessoas que usarem só um pano no rosto, de um modo geral, eles podem ser confundidos. Sim. Porque já é um estereótipo muito reforçado, né, Josi? É algo que já está inconscientemente, pelo racismo tão estrutural que a gente vivencia, que a gente se tem presente na nossa sociedade, a gente já marca algumas imagens, né? Então, para pessoas que, de fato, não têm ainda o senso crítico, né, de entender a situação, de entender o que é o racismo, que você pode ser racista. Eu acho que, de um modo geral, todas as pessoas podem ser confundidas, mas os homens negros vão ser mais confundidos. E nesse contexto de Covid-19, a gente não conseguir fazer o reconhecimento facial por causa de uma máscara. Então, o teu guarda-chuva é pequeno, o teu celular, a tua carteira, ou qualquer objeto que tu tente fazer um movimento para tentar te identificar quem tu é, ele pode ser confundido com uma arma, né? E isso acaba de um jeito não muito legal, em especial para os homens negros, assim. Vão sofrer humilhações. A maior desculpa Desculpa te interromper. A maior desculpa da polícia, da PM, são objetos que as pessoas têm na mão, né? Guarda-chuvas, furadeira. E já é a desculpa de, o policial errou porque ele achou que ele estava armado. Enfim, mas são crianças também que são baleadas. É isso. Não é justificável. Não é justificável. O racismo não é justificável.
inclusive no Morro do Mocotó, em Florianópolis, está acontecendo. Eu não consegui acompanhar muito bem. Eu vi que eles fizeram uma chamada ontem no Instagram, falando que 5 jovens foram mortos no Morro do Mocotó e que está tendo uma perseguição. Então, outras causas que não o Covid está ajudando no genocídio da população negra, no genocídio das favelas. Com então, certeza. Que a gente tomasse bastante cuidado nesse momento. Faço até um pedido assim, para profissionais de saúde, gestores municipais, estaduais, todo mundo, para considerar isso também como uma forma de adoecimento, tentar ajudar os pacientes em consultório, tentar preparar melhor os PMs que estão aí na rua, e o objetivo deles é nos dar segurança e não tirar a nossa segurança e a nossa vida. É isso, assim, acho Com que certeza. Bom, basicamente a gente falou sobre o quê? Sobre 2 possibilidades de que a população negra tem sofrido e tem morrido, tem ainda morrido mais, né? Que é a pandemia e que é o braço armado do Estado que sempre matou deliberadamente e com a desculpa da guerra às drogas, da guerra às drogas, né? Muita gente morre. E a guerra, na verdade, ela tem um alvo certo e é sempre o mesmo alvo. E é isso que a gente tem que se questionar. São sempre os corpos pretos que encontram as balas perdidas e que caem nessa guerra às drogas que a PM faz. Josi, para a gente finalizar, como cuidar da nossa população, então? Eu acho que tem algumas coisas que são bem importantes nesse momento. Então, acho que quem puder, máscaras de cor clara, branca, porque a máscara branca, ou até quem tiver acesso industrializado, eu estou pedindo para que não, porque vai faltar nas UPAs e em outros lugares, mas a gente sabe que tem gente que já comprou, então quem tem, usar, se puder ser máscaras de cor clara, a máscara que eu ensinei a fazer aquele dia, que é com uma blusa, com uma barra de vestido, ela pode ser feita com uma cor branca, porque com os elásticos ela fica bem parecida com uma máscara mesmo, de tecido, fica bem parecida com uma máscara. E quanto mais próximo de uma máscara descartável, mais vai passar a sensação de saúde, de segurança, de cuidado. Evitar usar máscara escura, com roupa escura e cabelo solto. Ainda mais se a gente usa óculos, não tem como nos identificar. Então, cabelo preso. Se tiver de máscara, evitar usar o boné, evitar usar gorro, alguma coisa na cabeça, que isso também dificulta a nossa visualização. Se de fato fôssemos todos iguais, a gente não teria que se preocupar em usar determinada cor de máscara, em ficar com o guarda-chuva na mão ou não. Mas o racismo existe, ele mata pessoas inocentes e muitas vezes crianças. Então a gente tem que se dar conta disso. Essas são as dicas da Josiane, bem importantes para nós. Obrigada, Josi. Boa noite aí. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite novamente.